Aí vem um dilema, tá? A gente chega num determinado dilema. O que o programador deve fazer quando, no momento em que ele estiver programando, ele não sabe o tamanho que o vetor ou a matriz deve ter? A gente criou aqui uma matriz de notas que era 5 por 4. Por quê? Porque eu defini que era 5 por 4. Mas normalmente esses tamanhos eles dependem da necessidade de quem está usando o programa. E como que a gente vai fazer se a gente não souber qual é a necessidade? Nós temos duas opções. Ou a gente cria essa matriz ou vetor com um tamanho bem maior do que o necessário, para garantir que o tamanho que eu criar vai conseguir armazenar o que o usuário vai precisar. E a segunda opção é primeiro descobrir qual é o tamanho necessário e só depois criar o vetor. Tá? Essa é a questão. Então, vamos ver um exemplo desse problema hipotético. Então, vamos supor que eu tenho um programa de controle de disciplinas e ele vai utilizar uma matriz de float para armazenar as notas de todos os alunos da disciplina. Qual deve ser o tamanho da matriz a ser criada pelo programador? Então imagina, ele vai precisar de uma linha para cada aluno e uma coluna para cada avaliação. O programador, quando for criar esse programa, ele vai ter que saber quantos alunos o professor vai ter e quantas avaliações o professor vai dar para criar a matriz de tamanho exatamente igual ao que ele vai ter. O programador não tem como saber isso, porque dependendo do professor, dependendo da disciplina, dependendo do semestre, o professor tem uma quantidade de alunos, tem uma quantidade de notas, de avaliações. Aí a gente pode utilizar essas duas abordagens. Ou ele vai criar um tamanho bem maior do que o necessário, então ele vai falar assim: eu vou criar, sei lá, uma matriz de 100 por 10. Então, tipo, 100 alunos e 10 avaliações. Que isso vai ser bem mais do que o necessário. Professor nenhum vai ter mais do que 100 alunos e vai dar mais do que 100 avaliações. Verdade? Será? Sim, na nossa disciplina, eu acho que tem 102 matriculados. E aí? A nossa disciplina já furaria isso. E se semestre que vem eu der essa mesma disciplina e tiver 150 alunos matriculados? Vai dar problema. Eu falei que nessa disciplina eu vou querer dar exercícios, 9 trabalhos e uma prova. Já dá 11 avaliações. Daria mais. Então, assim, como que eu vou fazer isso? O programador pode até dar um chute, fazer um tamanho bem... então vou fazer, sei lá, 1000 linhas por 100 colunas. O professor não vai dar 100 avaliações num semestre, numa disciplina, e ele não vai ter 1000 alunos. Tudo bem. Só que aí o que a gente está fazendo? A gente está desperdiçando espaço na memória. Uma matriz e um vetor, ele é o criado ocupando espaço na memória. Então, quanto maior a matriz, mais espaço da memória eu estou ocupando. Então, se eu fizer esse tipo de coisa, eu estou utilizando memória muitas vezes desnecessariamente. O ideal é que eu faça a segunda opção. Primeiro eu descubra qual é o tamanho necessário e só depois eu crio o vetor. Crio o vetor do tamanho que ele vai precisar, porque aí eu não estou desperdiçando memória. Tá? Só que aí vem uma questão. Quando que eu vou conseguir saber qual é o tamanho necessário disso? Se é o professor, quando for dar a disciplina, que vai saber, e eu vou criar o programa bem antes, na hora que eu estou programando, eu não tenho como saber isso. Eu só vou saber lá. Isso só vai ser conhecido lá na frente, quando o professor souber o tamanho da disciplina dele. Então isso vai acontecer em momentos diferentes. Por isso, a gente tem que lembrar aquele diagrama que eu mostrei para vocês, que mostrava o tempo de programação, tempo de compilação e tempo de execução, que são momentos diferentes. O programador está ali no editor criando o código-fonte. Depois ele vai compilar, na compilação ele vai acionar o compilador que vai pegar aquele código-fonte e vai gerar o executável. E só depois o usuário vai dar entrada usando o executável. Nesse caso, o programador somos nós, por exemplo, querendo criar a matriz. E o usuário é o professor.
quando ele for utilizar o nosso programa. Aí ele vai falar, eu quero criar uma turma que tem 20 alunos e eu vou usar 7 avaliações. Beleza. Nesse momento, no momento que o professor informar para o programa quantos alunos ele tem e quantas avaliações ele vai dar, só nesse momento que a gente vai saber qual é o tamanho da matriz que ele precisa. Só que o programador já tem que ter desenvolvido o programa antes. E aí, como que a gente faz? Como que o programador vai definir lá a matriz de tamanho 20? Foi 20 que eu falei? Que seja 20 por 7, sendo que só foi descoberto que ele precisa de 20 por 7 lá na frente, quando o usuário definiu isso, entrou com isso no programa. Então a gente precisa de uma outra forma de definir esses vetores. Essa outra forma existe, que é chamado alocação dinâmica. O que a gente estava fazendo até então era alocação estática, que é eu vou definir quanto de espaço vai ser alocado na compilação, vai ser antes, e vai ser sempre aquele valor, vai ser sempre aquela quantidade, por isso estática. A alocação dinâmica, eu estou falando que eu não vou definir quanto exatamente vai ser alocado, qual vai ser o tamanho do meu vetor. Eu vou definir a forma que ele vai ser criado, mas isso vai ser o tamanho do vetor vai depender do meu usuário. Então, uma vez pode ser 10, outra vez pode ser 12, outra vez pode ser 15, por isso que é dinâmico. Como que é a alocação estática de um vetor? É daquele jeito que eu mostrei para vocês. Por exemplo, int vet 10. Então, eu estou estaticamente alocando o vetor. Estou falando, vai ser 10. E vai ser 10 em qualquer momento, porque no programa está falando 10. Então, 10 pode servir para muitos, mas pode ser que um usuário vai precisar de 11. Como que ele vai fazer? Eu posso utilizar a alocação dinâmica de vetor. Como que eu faço? Na alocação dinâmica, eu separo a alocação em duas coisas. Um é a declaração e o outro é a alocação. Tá? Na declaração, eu declaro assim, ó, int asterisco vet. Ali eu estou falando que eu vou criar um vetor, mas eu ainda não sei o tamanho dele. Tá? Então eu declarei ele desse jeito. Beleza? Aí lá na frente, num outro momento, não é na linha de baixo que nem está aqui, que eu estou colocando só para ilustrar e para não ocupar muito espaço na tela. Tá? Mas num outro momento, no momento que for adequado, ele vai fazer esse comando que está aí, ó, que é vet, né, que é a variável que eu declarei lá, ele vai ser igual. Aí eu abre e fecha parênteses, int asterisco, tá? Que é a mesma coisa que estava antes da palavra vet lá, na hora de declarar, não era um int asterisco, então é o tipo que eu estou falando. Malloc, aí eu estou falando n vezes sizeOf int. Então, esse outro asterisco que está ali depois do n é uma multiplicação. E esse n vai ser o tamanho. Então, ele vai ser de um tamanho n, que pode ser 10, pode ser 20, pode ser 15. No momento que eu for executar esse comando, aí sim eu vou estar criando. Certo? Então, eu tenho duas sintaxes diferentes. Eu tenho a sintaxe da declaração, que aí eu vou colocar tipo asterisco o nome da variável. Esse asterisco está falando que isso daí é um vetor. Isso, né, eu já vou dar o nome, está falando que isso é um ponteiro. Um vetor, ele é um ponteiro. Mas um pouquinho mais para frente nessa aula mesmo a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Então, é um tipo asterisco o nome da variável. Então, eu estou falando que essa minha variável é um ponteiro, que, né, eu vou criar um vetor dela. E quando eu descobrir qual é o tamanho desse meu vetor, aí eu vou alocar o espaço de memória. Tá? Que aí eu vou fazer o quê? O nome da minha variável, aquela que eu criei como um ponteiro, igual, aí entre parêntese, o tipo asterisco, aí eu vou usar o comando malloc, passo o tamanho vezes sizeOf e o tipo. Essa daí é a forma como eu vou criar. E eu vou estar alocando esse determinado tamanho daquele tipo e atribuindo para minha variável. Aí eu vou conseguir fazer o meu vetor, só que de forma dinâmica, só no momento que eu precisar. Vamos ver um exemplo.
Então, eu tenho esse código aí. Aí, eu dei o include na stdio e stdlib, tá? Eu precisei do stdlib porque o malloc, ele é do stdlib, então eu preciso dele. Aí, eu criei duas variáveis inteiras, a i e a n. Aí depois eu criei um float soma, tá? E criei uma outra variável, notas. Esse vai ser o nosso vetor. Como que eu sei que ele vai ser o nosso vetor? Primeiro, porque fui eu que criei. E segundo, porque ele tem esse asterisco antes do nome dele. Tá? Então é float pointer, né, que é um ponteiro para float. Então ele é um vetor, vai ser potencialmente um vetor, né, chamado notas. Aí eu vou imprimir. Quantos números você quer digitar? Eu estou perguntando para o usuário qual é o tamanho do vetor que ele precisa. Eu não sei, por isso que eu estou alocando de forma dinâmica. Eu não sei qual é o tamanho do vetor que ele precisa. Eu estou perguntando para ele. Aí eu vou dar um scanf e vou armazenar esse valor em n. Então, eu dei um scanf e armazenei em n. Então, o cara pode ter falado para mim, eu preciso de 2 valores. Se ele precisar de 2, eu vou criar um vetor de tamanho 2. Ah, se ele falar 10, eu vou criar um vetor de tamanho 10. Se ele falar 200, eu vou criar um vetor de tamanho 200. E assim por diante. Por isso que eu não posso, nesse exemplo, nesse tipo de problema, alocar o meu vetor de forma estática. Eu tenho que alocar o meu vetor de forma dinâmica. De forma que eu crio o vetor do tamanho que o usuário precisa. Tá? Então, quantos números você quer digitar, ele vai colocar n. Aí, quando eu souber o valor de n, aí eu aloco o vetor do tamanho que eu preciso. Como o meu vetor é um vetor de float, então vai ser o notas igual float asterisco, dentro de parêntese, malloc n. N é o tamanho do vetor que eu preciso. N vezes size of float. Então, vai ser n vezes o tamanho de um float. Aí ele vai alocar e vai atribuir para o meu notas. Então, o meu notas agora ele é um vetor. Aí, logo em seguida, eu vou pedir para ele imprimir, ele digitar cada um dos números que ele quer. Então, eu vou digite os %d, né, a quantidade de números. Se ele falou 10, então digite os 10 números. 2, digite os 2 números, e assim por diante. Aí eu vou fazer um for com i indo de 0 até menor do que n, porque se ele falou que vai digitar 10 números, o meu for vai ter que ser de 10. Aí eu vou dar um scanf %s, notas índice i, né, começando do 0 e indo até o n, né, até antes do n, e depois eu vou imprimir o vetor todo. Então ele vai do i até o n, dando printf, aquele mesmo printf com %4.1 f, para ele dar o espacinho para ficar ninguém encavalado um no outro. Tá? Então essa é a ideia. Qual é a diferença aqui? A diferença aqui é que eu só vou descobrir o tamanho do vetor na hora que o usuário estiver executando o programa. E principalmente, um usuário num determinado momento pode querer um vetor de tamanho 2. Aí eu vou criar de tamanho 2. Num outro momento, o mesmo usuário ou outro vai querer um vetor de tamanho 10. Aí eu vou criar de tamanho 10. Eu vou criar exatamente do tamanho que ele precisar. E não do tamanho que eu achei necessário na hora que eu estava programando. Isso é o que diferencia quando que eu vou utilizar a alocação estática para quando eu vou utilizar a alocação dinâmica. Dependendo do meu problema, eu sei qual vai ser o tamanho do vetor. Dependendo do meu problema, eu não sei. Só vou descobrir na hora que o usuário definir. Isso que vai, né, nos dizer se eu tenho que utilizar alocação estática ou alocação dinâmica. Mas no fundo, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou criando um vetor. Só que o momento em que eu estou definindo o tamanho dele é antes ou depois. É isso que muda.